Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje, iniciando então com língua portuguesa, como nós já estamos acostumados. Peguem um livro de língua portuguesa, o Aprender Juntos. Abra ele na página 63, que é esta página que a Provivi está mostrando aqui na tela para vocês. Vamos continuar fazendo a nossa interpretação de texto, daquele trecho das Crônicas de Nárnia. Lembram? Então vamos lá. Antes de iniciar, vamos colocar aqui em cima da nossa página a data de hoje. Hoje é dia 23/9/2020. Colocaram? Muito bem. Agora acompanhe a leitura que a Provivi aqui do número 7. Primeiro, Edmundo diz que Nárnia é um mundo imaginário, mas depois ele muda de ideia. Leia uma definição da palavra imaginário no dicionário. Então, aqui embaixo, eu tenho um quadrinho que mostra a definição, ou seja, o significado da palavra imaginário. O que é imaginário? Imaginário é um adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque é uma palavra que atribui uma característica a um substantivo. E toda palavra que atribui uma característica, uma qualidade, seja ela positiva ou negativa, na língua portuguesa nós chamamos de adjetivo, tá? Então, mundo imaginário. O que é imaginário? É uma característica do mundo. Então, a primeira definição para imaginário seria um mundo criado pela imaginação e que só nela existe, que não é real, é fictício. Então, imaginário é tudo aquilo que eu tenho aqui, ó, na minha imaginação. Não é verdade, não existe, não é real, tá? Fictício é a mesma coisa que imaginário. Muito bem, essa definição aqui de imaginário, ela aparece no dicionário eletrônico, tá? Bom, como vocês sabem, quando a Lúcia falou para os irmãos que dentro daquele armário havia um mundo do outro lado, ninguém acreditou nela. Acharam que era coisa da sua imaginação, né? Coisa do seu mundo imaginário. Então, baseado nisso, vamos responder aqui a letra A. Acompanhe a leitura que eu provivi. O que faz Edmundo mudar de ideia sobre Nárnia ser um mundo imaginário? Por que ele mudou de ideia depois? Lembra que ele foi procurar a Lúcia lá dentro do guarda-roupa? O que aconteceu com ele? Ele chegou aonde? Ah, ele chegou no mundo de Nárnia. Então, por que ele mudou de ideia? Por que ele percebeu que aquele mundo não era imaginário, não fazia parte da imaginação de Lúcia? Pensa bem e responda aí com as suas palavras. Depois, na letra B, está pedindo para vocês copiarem. Olha bem o que está escrito aqui. Copie o trecho que comprova que o Edmundo mudou de ideia em relação ao mundo imaginário. Então, vocês vão voltar lá no finalzinho do texto, a Provivi vai mostrar aqui para vocês, nesta página, tá? Vocês vão voltar lá, é a página 59, onde tem essa imagem aqui, ó. Estão vendo aí? Ou melhor, desculpa, é a página 60. Lá na página 60 eu tenho o finalzinho do texto. E lá no finzinho, no finalzinho do texto, nas últimas frases, fala assim: lembrou-se então de que andava à procura de Lúcia. Tá falando do Edmundo, lembra? Né, que ele chega lá, ele sentiu que seus pés estavam na neve dura, que havia neve nos ramos, que o céu era azul pálido. Lembram disso? Aí no finalzinho disse assim: lembrou-se então de que andava à procura de Lúcia. Lembrou-se também de que a tratara mal
por causa desse país imaginário, que de imaginário nada tinha. Então, qual é o trecho que vocês vão ter que copiar? É exatamente esse aqui, ó. Por que ele muda de opinião? Porque ele lembrou-se também de que tratara mal, né, a Lúcia, por causa desse país imaginário, e que de imaginário nada tinha. Ou seja, ele percebeu que, na verdade, esse mundo que a Lúcia tinha falado era um mundo real. Então, vocês vão copiar esse trechinho que aparece lá no final do texto, na letra B, que está aqui em cima. Certo? Aqui na letra B. Ok? Entenderam? Então, vamos para o número 8 agora. Número 8. Releia o diálogo das personagens no início da história. Vamos lá. Vamos, entre. Vejam com os seus próprios olhos. Mas que pateta, disse Susana, metendo a cabeça lá dentro, afastando os casacos. É um guarda-roupa comum. Olhem, lá está ao fundo. Olharam todos. Depois se afastaram, depois de afastarem os casacos, e viram. Lúcia também. Um guarda-roupa muito comum. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Você nos pregou uma boa peça. Quase acreditamos. Então, aqui, na letra A, está dizendo assim, a expressão mas que pateta, né? Quando ele fala assim, quando a Susana fala para a Lúcia, mas que pateta. Essa expressão, ela é uma expressão formal ou uma expressão informal? Vocês lembram do que é formal e informal? Formal é tudo aquilo que eu uso em situações onde eu tenho que escrever ou falar de acordo com as normas da língua portuguesa. Geralmente usada na escola, no trabalho, né? Já a linguagem informal, né, a expressão informal, eu utilizo com as pessoas que são íntimas, né? É um modo de falar mais tranquilo, um modo de falar que eu não preciso seguir todas as regras gramaticais, né? Geralmente eu uso essa linguagem com as pessoas que são íntimas da família, dos amigos, certo? Então, quando ela fala para Lúcia, a Susana diz assim, mas que pateta? Eu chamo de pateta as pessoas que são íntimas ou eu chamo de pateta? Eu posso chamar de pateta pessoas que eu não conheço, pessoas do meu trabalho, lá na escola, professora, diretora. Não, né? Geralmente eu utilizo com os meus amigos, com os meus irmãos, né? Então, esta expressão, ela é uma expressão informal, porque é uma expressão que eu uso com as pessoas que são mais íntimas de mim. O que o uso dessa expressão demonstra sobre a relação de Susana e Lúcia? Então, qual é a relação das duas? Elas têm uma relação íntima, porque elas são irmãs, certo? Então, o que vocês vão responder aqui? É uma expressão informal, porque as duas são irmãs, tá? Então, elas podem falar assim uma com a outra, tá? Já na letra B está perguntando, quem falou em pregar uma peça? O que essa expressão significa? Então, se vocês voltarem um pouquinho aqui no quadrinho, né? Ó, olha só. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Você nos pregou uma boa peça. Quem disse isso? Se a gente voltar um pouquinho aqui no texto, ó. Pedro entrou e bateu com os dedos, certificando-se da solidez da peça. Depois ele fala, né, o Pedro. Boa brincadeira, Lúcia, disse ao sair. Você nos pregou uma boa peça. Então, quem que disse isso? Quem falou isso? Pedro.
E o que significa pregar uma peça? Quando eu prego uma peça em alguém, significa que eu vou lá, costuro essa peça, pego uma peça de roupa e costuro no corpo daquela pessoa e grudo ali no corpo daquela pessoa? Não, né? Pregar uma peça é uma expressão que ela significa assim, ela tentou fazer uma brincadeira, ela tentou enganar os irmãos, certo? É uma expressão aqui, é um modo de dizer. E por último, na número 9, vocês vão dar a opinião de vocês. Esta opinião, olha a carinha aqui, que o que quer dizer? Que vocês vão gravar um áudio para o Vivi, dizendo a sua opinião. Histórias de personagens que vão a lugares mágicos são interessantes? Você acha interessante? Sim ou não? Se você acha, por que você acha interessante? Conte para mim. Agora, se você não acha interessante, também me conte por que você não acha, tá bom? Então, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Dúvidas? Provivi está à disposição de vocês pelo WhatsApp. Tchau, tchau.